pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre as leis de Newton. Então, vamos começar dando uma olhada no exercício número 1. Uma caixa de massa igual a 6 kg é puxada por um fio sobre uma superfície sem atrito, por uma força de 24 newtons. Calcule o valor da aceleração da caixa ao se movimentar. Então, no exercício número 1, a gente tem uma caixa de massa, 6 kg, que é puxada por um fio numa superfície sem atrito por uma força de 24 newtons. E a gente precisa calcular o valor da aceleração dessa caixa. Vamos lembrar lá da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que a força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber a aceleração do movimento a partir da aplicação de uma força, eu posso utilizar a segunda lei de Newton. Então, a gente tem um problema aqui que a gente utiliza a segunda lei de Newton para resolver. A força que vai atuar sobre a caixa é a força do fio que está sendo puxado ali, 24 newtons. A massa da caixa a gente sabe que é 6 kg. A aceleração é o que a gente quer. Para achar o valor da aceleração, o 6 que está aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver aplicação de forças e a gente precisar calcular ou o valor dessa força propriamente dita, ou o valor de aceleração ou de massa, a gente sempre vai poder recorrer à segunda lei de Newton, tá? Lembrando que isso aqui é a segunda lei de Newton. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 2. Um carro com massa de 1.000 kg partindo do repouso atinge uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. No exercício número 2, a gente tem o seguinte: um carro com massa de 1.000 kg, ele parte do repouso e se movimenta com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é: qual é a força resultante aí sobre o carro? Se a gente quer calcular valor de força, como eu falei no exercício número 1, para calcular valor de força, a gente vai recorrer à segunda lei de Newton. Então, a gente vai utilizar mais uma vez a segunda lei de Newton. A gente quer agora o valor da força. A gente tem o valor da massa, o valor da aceleração. Então, a força resultante aqui vai ser a massa, 1.000 kg, vezes a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Essa força, 1.000 vezes 3, 3.000 newtons. Lembrando que a unidade de força é o newton. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3. Qualquer corpo próximo à superfície da Terra sofre a ação da força gravitacional, ou força-peso, devido à interação com o seu campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra possui aceleração aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Um astronauta na superfície terrestre verifica que possui uma força-peso de 700 newtons antes de embarcar em uma viagem para a Lua. Determine a massa desse astronauta. Em uma expedição à Lua, onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual será o valor da força-peso do astronauta? A massa do astronauta na Terra e na Lua possui o mesmo valor. Explique essa afirmação. Então, no exercício número 3, está falando sobre força gravitacional. O que é a força gravitacional? É a força exercida pelo campo gravitacional da Terra sobre qualquer corpo próximo à sua superfície. Não só a Terra vai exercer essa força sobre os corpos próximos a ela, mas outros corpos também vão possuir a aceleração da gravidade e, portanto, um campo gravitacional e vão atrair os objetos para a sua superfície, tá? Isso é o que a gente chama também de peso ou força-peso de um corpo. Quando o campo gravitacional de um corpo atua sobre o outro, você tem ali uma força-peso atuando sobre aquele corpo, tá? Então, força gravitacional e força-peso são a mesma coisa. Nesse exercício, a gente tem o seguinte, que numa região da Terra, onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta, antes de fazer uma viagem para o espaço,
estava com um peso de 700 newtons. Então, na superfície da Terra, o peso desse astronauta era igual a 700 newtons. Força-peso, uma força, tá? Onde a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, eu quero saber qual vai ser a massa desse astronauta. Para eu saber a massa, eu posso utilizar a segunda lei de Newton de novo. Por quê? A força-peso é uma força e a aceleração da gravidade é uma aceleração. Envolve força, envolve aceleração, segunda lei de Newton. Qual o valor da força aqui? É o peso dele, 700 newtons. A massa dele é o que a gente quer descobrir e a aceleração é a aceleração da gravidade, 10. Então, a massa vai ser 700, o 10 que está multiplicando passa dividindo. 700 dividido por 10 vai dar 70 quilogramas. Então, a massa desse astronauta era de 70 quilogramas. Vamos guardar essa informação. Vamos para a letra B. Na letra B, fala o seguinte, que esse astronauta foi para a Lua e na Lua a aceleração da gravidade muda. Não é mais esses 10 metros por segundo ao quadrado aqui da Terra. Vai ser igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí agora a pergunta é, qual o peso desse astronauta na Lua? Se a aceleração da gravidade muda, o peso dele também vai mudar. Por quê? Por que a aceleração da gravidade muda? Porque o campo gravitacional da Lua é diferente do campo gravitacional da Terra. São corpos distintos, com características distintas, portanto, a aceleração gravitacional deles dois são diferentes. A aceleração gravitacional da Lua é bem menor que a da Terra. Para a gente calcular essa força-peso, a gente vai usar de novo a segunda lei de Newton. Força-peso, né? Vou chamar essa força de P só. Força-peso vai ser igual a massa vezes essa aceleração da Lua aqui agora. Essa aceleração da gravidade da Lua. O peso na Lua é o que a gente quer saber. A massa dele era de 70 kg na Terra. E na Lua? A mesma coisa. A massa não muda. Vezes a aceleração da gravidade na Lua, 1,6. Então, o peso desse astronauta na Lua vai ser 70 vezes 1,6. Que é igual a 112 newtons. Então, o peso dele na Lua foi diferente do peso dele na Terra, que era 700 newtons, foi bem menor. E na letra C, a pergunta é, a massa do astronauta na Terra foi igual à massa dele na Lua. Por quê? Porque a massa não depende do valor de aceleração da gravidade. O que depende do valor de aceleração da gravidade é a força-peso. Então, o peso de um corpo está relacionado com a aceleração da gravidade da região onde ele está. A sua massa não. A sua massa está relacionada com a quantidade de matéria que tem ali naquele corpo. Então, a massa de um corpo, de uma pessoa, por exemplo, do astronauta, do exercício, ela vai ser 70 kg na Terra, na Lua ou em qualquer outra parte do espaço. O que vai variar é o seu peso, que foi justamente o que a gente calculou. Na Terra, onde a aceleração da gravidade é maior, o peso dele era 700 newtons. Na Lua, onde a aceleração da gravidade é menor, o peso dele também foi menor. Então, na letra C, a massa na Terra é igual à massa na Lua, porque a massa não depende da aceleração da gravidade. Então, percebam que nesses exercícios, para resolvê-los, a gente usou sempre a segunda lei de Newton para calcular valor de força, de aceleração, de massa. Então, a segunda lei de Newton é muito versátil. Desde que a gente deseja obter uma dessas três informações, força, massa, aceleração, a gente consegue aplicá-la, tá? Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre exercícios de lei de Newton.